15 horas 42 horário local, 17 de setembro de 2025 no Estreito de Taiwan. Um destroyer chinês do tipo 052D faz uma curva brusca, não em paralelo, não de forma passiva. Ele se dirige diretamente ao USS Higgins, destroyer da Marinha dos Estados Unidos classe Arleigh Burke, em patrulha legal de liberdade de navegação a leste da linha mediana de Taiwan. Ele não transmite sua intenção, não precisa. Do Centro de Informações de Combate, uma voz interrompe o contato, alterando o curso, CPA. Menos de 200 jardas, isso não é nada. 200 jardas entre navios de guerra no mar, você já está em perigo. O Higgins tenta chamar o navio chinês de ponte a ponte, primeiro em inglês, depois em mandarim. Nada. O destroyer continua vindo. A proa apontada diretamente para o Higgins, se aproximando a mais de 25 nós. Isso equivale a 47 km por hora em um casco de 7.500 toneladas projetado para destruir submarinos, abater mísseis e abalroar embarcações inimigas. Se ordenado ao Higgins, o radar SPY-6 rastreia tudo, direção, aceleração, ângulo, mas não é um sinal de radar que alarma a tripulação da ponte. É o silêncio, sem aviso, sem contato, sem margem. Isso não é perseguição, isso não é coincidência. Isso é a China testando o quão perto pode chegar da Marinha dos Estados Unidos antes que algo dê errado. E se o teste der errado, não será um exercício. Vai ser notícia internacional. Porque nessas águas, quando o aço encontra aço à distância de combate, não existe passagem inofensiva, às 15 horas 43. O radar confirma, o destroyer chinês não está apenas se aproximando, está acelerando. Os dados do SPY-6 mostram um salto de velocidade de 20 e 1 para 25,4 nós em menos de 30 segundos. Essa não é velocidade de patrulha, é velocidade de interceptação de combate. Não é um desvio de rumo, mas uma mudança de vetor direcionada diretamente para a proa de estibordo do USS Higgins. A ponte anuncia 185 jardas tempo até o CPA. 2 minutos CPA é o ponto de aproximação mais próximo. Se esse número chegar a 0, significa colisão. Nesse ritmo, não há espaço nem para um único erro de julgamento. A comunicação de ponte a ponte é feita novamente, clara, firme, medida. Navio naval chinês não identificado. Aqui é o navio de guerra dos Estados Unidos realizando o trânsito legal. Altere o curso imediatamente, sem resposta. Eles tentam novamente, desta vez em mandarim. Ainda não há resposta dentro do Higgins. Está calmo, mas muito tenso. Todos sabem o que isso significa. A manobra é deliberada e, em termos navais, o silêncio não é confusão, é desafio. O comando no SIC identifica o navio Trek 0052 como sendo do tipo 052 de Luoyang 3 da Marinha da RPC. O tipo 052D não é fraco. Com mísseis, superficiar HHQ-9, um canhão de convés de 130 mm, mísseis antinávio, os OSDAR-18 e um conjunto completo de radares de combate, ele é considerado o destroyer de trabalho da China, mais do que capaz de desafiar navios dos Estados Unidos, especialmente em combates de curta distância. Mas o Higgins também não recua. Seu canhão de 5 polegadas gira levemente, apenas o suficiente para que o outro navio veja o movimento. A tripulação não carregou o canhão, não precisou. O gesto fala mais alto. O SIC registra cada segundo, cada rumo, cada mudança de aceleração. O USS Higgins mantém o curso. Sem manobras evasivas ainda não. Porque se eles vacilarem agora, perdem o controle da situação e, pior ainda, criam um precedente. Isso não é apenas navio contra navio, isso é a China apostando que os Estados Unidos não vão arriscar uma escalada, e a Higgins ela está pagando para ver. Um pulso de radar de cada vez, às 15h44, a Higgins cruza uma linha, não fisicamente, mas de forma procedural. O Centro de Informações de Combate confirma que o perfil de ameaça permanece em trajetória de interceptação, sem desvio, sem contato por rádio. Isso é intencional. A tripulação não espera por permissão, eles seguem o protocolo. Todo destroyer da Marinha dos Estados Unidos opera sob regras de engajamento rigorosas, ou ORU-UE. Essas não são apenas diretrizes, são limites legais para o uso da força. Primeiro passo: registrar tudo.
O radar de controle de tiro registra a direção do navio chinês, o rumo e o ângulo de aproximação a cada 10 segundos. Registros da ponte têm data e hora, gravações de voz são salvas e quadros do radar congelados. Se isso se transformar em um incidente, os Estados Unidos vão precisar de mais do que apenas uma declaração, vão precisar de provas. Segundo passo, postura sem provocação. O canhão Higgins Mark 45 de 5 polegadas gira visivelmente em direção à embarcação que se aproxima, lenta e deliberadamente. É o tipo de movimento que é inconfundível, sem ser hostil. Passo 3. Ativar sistemas não cinéticos. O sistema de guerra eletrônica SLQ-32V7 entra em ação para detectar e analisar as emissões de radar. Segundos depois, o sistema indica frequência e pulso de busca de superfície em banda estreita com confirmar. O navio chinês está escaneando o Higgins, não apenas observando passivamente, mas mirando ativamente. Ainda assim, sem chamadas, sem luzes na ponte, sem mudança de rumo, diz o oficial de vigilância do Higgins. O que? Todo mundo está pensando. Eles estão nos observando, mas não estão falando com a gente. Dentro do SIC, a tensão aumenta, mas a disciplina se mantém. Sem vozes elevadas, sem pânico, apenas movimentos silenciosos e eficientes. O controle do leme mantém o rumo atual. A sala de máquinas mantém a velocidade. O controle de tiro traça os ângulos, mas mantém tudo em espera. Porque o próximo passo seria a escalada, e ninguém quer isso. Mas a mensagem é clara: se o destroyer da China der mais um passo em direção à agressão, o Higgins está pronto para responder. E agora, ambos os navios estão jogando um jogo silencioso e arriscado de quem desiste primeiro. Exceto que este não termina com uma guinada, termina com estratégia, aço e alguém piscando. Primeiro, às 15h45, a próxima camada de pressão é retirada do convés. O MH-60R Seahawk, número de cauda, Romeo 52 liga os motores no convés de voo de popa do Higgins, levantando a lavagem dos rotores por toda a popa. Sem armas carregadas, nenhum sobrevoo planejado, apenas presença. Isso não é um ataque, é apenas um sinal. Enquanto o Seahawk sobe para 200 pés, seu pod FLIR é ativado. O infravermelho de visão frontal escaneia os convéses superiores do navio chinês, focando na ponte, exaustão, suportes de radar e postos de tripulação expostos. Dentro da cabine, o operador de sensores estabiliza a transmissão. Cada pluma de calor, cada movimento, cada console piscando é registrado no convés chinês. A tripulação está visível com capacetes e pelo menos 2 pessoas de pé, perto do suporte do canhão dianteiro, apenas esperando sem mirar. O segundo tripulante no Seahawk aponta uma câmera para a ponte do contratorpedeiro. Imagens são georreferenciadas, datadas e enviadas automaticamente à rede de combate Higgins. Se a China tentar negar o que acontecerá a seguir, eles vão enfrentar provas em 4K. Este é um impasse em alta definição que não precisa de tiros para ser perigoso. Apenas o ângulo certo, a altitude certa e a mensagem certa, às 15h46. A coisa mais perigosa acontece: nada. O destroyer chinês não diminui a velocidade, não altera o curso, não responde às chamadas. A janela da ponte reflete a luz do sol, sem sinais visíveis, sem luzes piscando, nem mesmo um aceno. No convés, os 2 tripulantes permanecem imóveis perto do canhão naval, HPJ-38 de 130 mm. Eles ainda não estão operando o canhão, mas as coberturas já foram retiradas. De volta, a bordo do Higgins, o comando enfrenta uma decisão: mantemos a posição na sombra ou mudamos o curso e avançamos. Acompanhar significa ficar ao lado de forma menos agressiva, mas isso convida a uma pressão contínua. Avançar significa manter o curso, independentemente da ameaça. Isso demonstra força, mas aumenta o risco. Dentro do SIC, uma matriz de decisão se acende. Cada resultado é considerado: risco de colisão, alta escalada, justificativa legal moderada, forte. Porque, neste momento, o navio da Marinha dos Estados Unidos está em águas internacionais, a 18,4 milhas náuticas da linha de base reivindicada mais próxima. Cada movimento feito está 100% dentro da lei marítima. E ainda assim, o navio chinês continua sua interceptação silenciosa.
O Seahawk mantém-se acima, circulando lentamente, seus sensores infravermelhos captam pequenos movimentos, a equipe da casa de máquinas se prepara, os vigias do bordo de estibordo mudam de posição. Dentro do Higgins, o silêncio se estende, sem alarmes, sem sirenes, apenas o zumbido constante dos eletrônicos e a tensão crescente a cada olhar. Então o SIC chama novamente. Contato, rumo constante, CPA abaixo de 150 jardas, 1 minuto para interseção. Agora não há mais volta. O Higgins ou mantém sua posição ou cria um precedente que a Marinha dos Estados Unidos não vai gostar. Isso já não é só uma passagem próxima. Isso é uma partida de xadrez a 30, nós e agora, todos estão esperando o próximo movimento. Às 15h47, o destroyer chinês hesita, sua proa muda levemente. A curva é sutil, menos de 5 graus a estibordo, mas é o suficiente para evitar uma interceptação direta, o suficiente para aparecer no radar, o suficiente para mostrar que eles fizeram os cálculos. De 26, nossa velocidade cai para 23, depois 21 e então se mantém. A mensagem é clara, eles querem que isso pareça próximo, não catastrófico. Segundos depois, os alto-falantes da ponte crepitam, uma voz filtrada e sem emoção em mandarim. Embarcação da Marinha dos Estados Unidos, você está entrando em área marítima administrada pela China, mude seu curso agora. O sotaque é formal, sem emoção, sem ameaça, apenas a mensagem que Pequim quer gravada. O Higgins responde imediatamente de forma calma, concisa, transmitindo abertamente. Este é um navio de guerra dos Estados Unidos realizando uma passagem legal em águas internacionais. Manobras inseguras estão sendo documentadas e relatadas. Não vamos sair e não temos medo da sua papelada. O Seahawk, ainda sobrevoando, capta cada palavra, cada ângulo, cada pulso de radar no navio chinês. A equipe do convés se afasta do canhão principal. Um marinheiro acena em direção ao Higgins, braços abertos, palmas para frente. Um gesto marítimo que significa, terminamos aqui. Mas eles não estão recuando, só estão se reposicionando, diminuindo o ritmo, prolongando a tensão. Ambos os navios permanecem no radar, ambos mantêm total prontidão. Mas o perigo iminente que está passando não é rendição, isso é encenação. Um ato cuidadosamente coreografado para o público interno, observadores globais e qualquer um que esteja assistindo aos feeds de satélite. E o Higgins, ele mantém o curso, ainda armado, ainda gravando, ainda esperando. Porque, nesta parte do mundo, uma manobra não é o fim, é apenas o primeiro movimento de algo muito maior. O que aconteceu no Estreito de Taiwan não foi apenas uma passagem próxima, foi o movimento mais recente de uma longa e calculada campanha. Há meses, a China vem testando limites tanto literalmente quanto diplomaticamente, seguindo patrulhas da Marinha dos Estados Unidos, assediando destroyers japoneses e forçando aeronaves australianas a tomar medidas evasivas. No Mar do Sul da China, no Mar do Leste da China e agora no Estreito de Taiwan, o padrão é claro: chegar perto, pressionar forte e fazer parecer legal. A ideia é simples: desgastar a resposta do Ocidente, transformar movimentos agressivos em encontros rotineiros para que, quando a verdadeira crise começar, ninguém saiba mais qual é a linha vermelha. Isso não é apenas um palpite, é uma estratégia documentada. A doutrina naval da China depende cada vez mais de táticas de zona cinzenta, ações militares logo abaixo do limiar da guerra, projetadas para confundir, atrasar e controlar a escalada. Sem disparos, apenas proximidade e pressão. E eles estão ficando mais ousados. Em agosto de 2025, um destroyer britânico, HMS Richmond, navegando próximo às ilhas Spratly, foi interceptado por uma fragata chinesa de maneira quase idêntica. Câmeras a bordo registraram tudo: a manobra, o silêncio e a mensagem. E no mês anterior, uma aeronave de patrulha marítima japonesa, P-1, foi forçada a desviar após ser interceptada por um caça chinês J-11 no espaço aéreo internacional próximo às ilhas Senkaku. Tóquio apresentou um protesto formal. Pequim ignorou. A Marinha dos Estados Unidos conhece esse padrão. É por isso que cada navio, como o Higgins, navega com equipamentos de vigilância, equipes jurídicas de prontidão e helicópteros equipados com câmeras 4K e sensores eletrônicos.
Porque isso não se trata apenas de defender rotas marítimas, mas de defender narrativas. Se os Estados Unidos conseguirem provar que seguiram a lei internacional, vencem a guerra diplomática. Se a China conseguir provocar um erro diante das câmeras, eles conseguem sua frase de efeito. Então não, o que aconteceu no Estreito de Taiwan não foi um acidente, foi uma jogada de pressão calibrada, e desta vez ambos os lados recuaram. Mas aqui vai uma pergunta para você: os Estados Unidos deveriam começar a reagir com mais força nesses encontros ou manter a calma e a estratégia mais inteligente a longo prazo? Conte pra gente nos comentários. Nós lemos, pessoal. Obrigado por assistir. Se você gostou dessa análise sobre táticas reais de pressão naval, curta e se inscreva para ficar por dentro das novidades. E se quiser ir além, junte-se à frota. Você vai ganhar distintivos de fidelidade, respostas prioritárias e vai nos ajudar a trazer mais histórias marítimas reais como esta. É só ir até a página do nosso canal, clicar em Seja Membro e embarcar com a gente. E lembre-se, se você for bancar o Valente com um destroyer da Marinha dos Estados Unidos, é melhor trazer algo maior do que más vibrações e silêncio. Te vejo no próximo vídeo.